A manhã nas margens do rio Delhi parecia calma demais. O tipo de calma que antecede o perigo. Frank Miller, 42 anos, ajustava sua câmera enquanto o sol nascia em reflexos dourados sobre a água. O som distante de um pássaro quebrava o silêncio, e cada respiração dele carregava uma tensão invisível. Estava ali para registrar o comportamento de um crocodilo lendário, conhecido pelos locais como Titus. Mas o ar estava denso, e o instinto o alertava de que algo não estava certo. Frank molha os pés na margem e observa o movimento lento das ondas, enquanto o vento traz o cheiro úmido de vegetação e carne antiga. A natureza sempre avisa. Se você escutar, ele murmura para si mesmo, sem imaginar que estava prestes a ouvir o aviso mais brutal de sua vida. Horas depois, o sol queimava alto, e a umidade fazia o ar parecer um espelho líquido. Frank, suado e concentrado, narrava para a câmera sobre os hábitos dos crocodilos de água salgada. Sua voz firme tentava esconder o nervosismo. A certa distância, um movimento imperceptível sob a superfície denunciava a presença de algo colossal. O som do obturador ecoou, e o mundo pareceu parar. Naquele instante, os olhos de Frank cruzaram com dois pontos dourados no meio da água. Titus, sussurrou. O nome soou como uma prece e uma sentença ao mesmo tempo. O vento cessou. Um silêncio pesado cobriu o rio. Frank ajeitou o foco, tentando captar o movimento submerso. O barulho repentino de água rompendo o espelho líquido o fez recuar um passo, tropeçando nas pedras. Seu coração disparou. Uma sombra enorme girou abaixo da superfície. O som grave e molhado do deslocamento cortou o ar. Frank percebeu que Titus estava muito mais perto do que imaginava, e ele estava observando. O instinto gritou: afaste-se! Mas a curiosidade científica venceu por um segundo. Frank inclinou-se para a frente, buscando a lente perfeita. O rio parecia respirar. De repente, o espelho d'água se rompeu em um turbilhão violento. Titus emergiu. O rugido líquido do salto, a massa colossal e o impacto da mandíbula ecoaram em um som impossível de esquecer. Frank caiu para trás. A câmera voou longe, e o mundo virou um borrão de luz, sangue e água. O tempo perdeu forma. Frank sentia a dor como se o mundo inteiro mordesse junto. O som do próprio grito se dissolveu no barulho da água. A mandíbula de Titus rasgou o ar e depois mergulhou novamente, deixando atrás de si apenas bolhas e sangue. Frank tentou se arrastar até a margem, cambaleando entre a vida e o esquecimento. Sua respiração era um trovão contido. No céu, o sol parecia zombar. O ataque durou segundos, mas para ele foi uma eternidade. Frank acordou em meio ao som distante de motores e gritos abafados. Tudo era borrado. Água, dor e lembranças misturadas. Um pescador local o havia encontrado flutuando a alguns metros da margem, inconsciente. O sangue se misturava ao barro. Quando abriu os olhos, viu apenas o céu, azul e cruel. Tentou mover o braço, mas a dor o esmagou, como se o crocodilo ainda o segurasse. A lembrança da mandíbula fechando sobre seu corpo retornou como um relâmpago. Lágrimas e adrenalina o cegaram. Pela primeira vez, Frank, o homem que desafiava predadores, sentiu medo de estar vivo. O pequeno barco cortava o rio com velocidade, enquanto o corpo de Frank jazia coberto por uma lona improvisada. A cada solavanco, o ferimento latejava como um lembrete vivo da força de Titus. O som do motor parecia distante, quase onírico. Frank via flashes. O rosto do filho, Eli, sorrindo ao ver os crocodilos pela televisão, e o olhar de Sarah, pedindo para ele não se arriscar. Tudo agora parecia ironicamente distante.
O homem que buscava entender a natureza havia sido engolido por ela. No hospital de Darwin, o som das máquinas preenchia o ar como um mantra metálico. Frank abriu os olhos devagar, e a dor o recebeu como uma velha conhecida. Ao seu lado, Dr. Sarah Lowell, 38 anos, observava silenciosa. Ela segurava uma prancheta, mas seus olhos denunciavam algo mais profundo: compaixão e culpa. Você teve sorte, Frank, disse ela com voz calma. Ele tentou sorrir, mas só conseguiu fechar os olhos. Sorte. Uma palavra que soava estranha depois de ser mordido por um deus antigo. Dias se passaram. O corpo de Frank cicatrizava, mas o espírito permanecia ferido. À noite, ele sonhava com a água e acordava suando, ouvindo o som da mandíbula fechando. Sarah tentava mantê-lo ancorado à realidade. Você enfrentou algo que poucos sobreviveram, dizia ela, mas ele apenas olhava para a janela vendo o reflexo de um homem quebrado. A obsessão voltava lentamente. Não para filmar, mas para entender o que o havia encarado nas águas. Certa manhã, Frank recebeu uma visita inesperada. Uma carta com a caligrafia trêmula do filho. Ele: Pai, a mamãe disse que você é mais forte que qualquer crocodilo. Volta logo. As palavras simples e puras o atingiram como um raio de sol em meio à escuridão. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez desde o ataque, sentiu algo diferente da dor. Uma centelha de propósito. E foi ali que nasceu a decisão: ele voltaria ao Rio Dali. Não por vingança, mas por redenção. 2 meses depois do ataque, o corpo de Frank ainda doía, mas o olhar já não era o de um homem derrotado. A cicatriz em seu peito pulsava como um lembrete e um chamado. Deixou o hospital em silêncio, levando apenas uma mochila e sua velha câmera. Sarah o observava da porta, sabendo que nada o impediria de voltar. Você não vai encontrar paz naquele rio, avisou ela. Frank respondeu com um meio sorriso. Talvez não seja paz o que estou procurando. Enquanto o carro desaparecia na estrada poeirenta, o vento trouxe de volta o som distante da água, como se o rio chamasse seu nome. P. Frank viajava sozinho por uma estrada que cortava o norte australiano. O calor fazia o ar ondular como vidro líquido. A cada quilômetro, as lembranças voltavam. O salto do crocodilo, o sangue, o grito. No banco do passageiro, a carta de Eli repousava aberta. Ele lia as palavras em silêncio, sentindo o coração apertar e o medo se transformar em propósito. O horizonte se estendia infinito, e o som do motor era como o batimento de um coração que ainda se recusava a parar. Ao chegar ao Rio Dali, o mundo pareceu parar. O mesmo cheiro de vegetação úmida e barro o envolveu. O som das cigarras, o farfalhar das folhas. Tudo idêntico ao dia do ataque. Frank respirou fundo, tentando dominar o tremor nas mãos. Cada passo em direção à água era uma confissão silenciosa. Ele montou o tripé, ajustou o foco e sussurrou para si mesmo. Dessa vez, eu escuto. O reflexo do sol na superfície era o mesmo brilho que antecedera o ataque, mas agora não havia medo. Apenas reverência. Horas se passaram e nada aconteceu. Frank observava, imóvel, como parte da paisagem. O tempo parecia dilatar. Então um pequeno movimento rompeu a superfície. Não violento. Apenas o indício de algo vivo. Frank ergueu a câmera, mas hesitou em filmar.
Pela primeira vez, queria apenas ver. O brilho dourado de um olho surgiu na sombra da margem oposta. Titus estava ali, mas não como inimigo, como lembrança viva da força que o transformara. Frank abaixou a câmera. Eu te entendo agora, murmurou. Enquanto o sol se punha, Frank guardou a câmera e permaneceu sentado à beira do rio. O som das águas agora era uma melodia tranquila, não uma ameaça. Ele pegou o gravador de voz e falou com um tom sereno. Às vezes, a natureza não quer ser domada, ela quer ser compreendida. A cicatriz em seu peito ardia sob o calor do pôr do sol, mas, pela primeira vez, não doía. Fechou os olhos e ouviu o som do rio. E dentro dele, o próprio coração. O ciclo havia se fechado. A noite caiu sobre o rio Delhi com um silêncio antigo. Frank acendeu uma pequena fogueira, e as chamas projetaram sombras dançantes nas árvores ao redor. Cada estalo da madeira soava como um coração batendo. Ele gravava anotações em seu caderno, descrevendo o comportamento do rio, as correntes, o clima. Mas por dentro, escrevia sobre algo muito mais profundo, o medo transformado em respeito. O vento trazia o murmúrio da água, e por um instante ele teve a impressão de ouvir vozes. Sussurros que pareciam vir do próprio rio, como se a natureza o aceitasse novamente. Enquanto observava o fogo morrer, Frank ouviu passos leves atrás de si. Virou-se e viu Sarah emergindo da penumbra, exausta, mas determinada. Ela o havia seguido, incapaz de deixá-lo enfrentar aquilo sozinho. Você não aprendeu nada da última vez, provocou ela, com um sorriso contido. Frank apenas abaixou o olhar, emocionado. Dessa vez vim para entender, não para vencer. Sarah assentiu. O silêncio entre eles disse: o que as palavras não conseguiam, o medo ainda existia. Mas agora havia algo mais: cumplicidade. Juntos caminharam até a margem, onde o rio refletia o luar em faixas prateadas. Sarah observava as águas com curiosidade científica, mas também com reverência. É aqui que aconteceu? Perguntou. Frank assentiu. O som da corrente parecia responder por ele. Quero mostrar que o medo pode ensinar mais que a coragem, disse ele. Ela o encarou por um momento e respondeu: então ensine. O vento soprou forte, como se o rio os estivesse ouvindo. Era o início de uma nova gravação, não de um ataque, mas de uma verdade. Na manhã seguinte, eles montaram câmeras automáticas ao longo da margem. Sarah analisava pegadas e marcas na lama. Frank registrava tudo em silêncio, respeitando cada detalhe. Subitamente, um ruído na água os fez parar. Uma cauda enorme deslizou por baixo da superfície, cortando o reflexo do sol como uma lâmina viva. Sarah recuou, instintivamente. Frank, porém, deu um passo à frente. Não vamos interromper o ciclo, disse, com voz serena. O crocodilo desapareceu nas águas rasas, e o coração de ambos voltou a bater, mais lento, mais consciente. À tarde, o silêncio foi interrompido por um som familiar. O mesmo estalo seco da primeira vez. Ambos se viraram, atentos. O rio parecia respirar outra vez. Frank ergueu a câmera, mas não para filmar. Apenas para olhar através dela. Lá estava Titus, imóvel, reinando em seu território. O crocodilo observava como se reconhecesse aquele intruso ferido. Frank abaixou o equipamento e sussurrou: obrigado. Sarah ficou em silêncio, tocada pela serenidade no olhar dele. Pela primeira vez, o predador e o sobrevivente se encontravam sem medo. O amanhecer trouxe um nevoeiro denso sobre o rio.
Frank acordou antes do sol e caminhou até a margem. Sarah ainda dormia na tenda, o rosto tranquilo, depois de uma noite de vigília silenciosa. A água parecia um espelho branco, e ele viu seu reflexo. O homem que entrou ali como caçador e agora voltava como aprendiz. Em cada gota de orvalho, sentia a presença da natureza observando. O som distante de pássaros ecoava como cânticos antigos. Frank respirou fundo e percebeu que algo dentro dele havia mudado para sempre. Durante o café, Sarah observava Frank em silêncio. Ele parecia ser outro homem, calmo, quase sereno. Vai continuar o documentário? Perguntou ela. Frank olhou para o rio e respondeu: Não. Acho que já gravei o que precisava. Aqui dentro. Apontou para o peito, sobre a cicatriz. Sarah sorriu, compreendendo sem precisar de mais palavras. Pela primeira vez, não havia necessidade de provar nada, nem de desafiar o mundo. Apenas de viver. O som da corrente parecia concordar com eles. Enquanto desmontavam o acampamento, Sarah percebeu que Frank observava algo na lama. Seguiu seu olhar e viu pequenas pegadas. Marcas frescas de filhotes de crocodilo. Frank sorriu. A vida continua, murmurou. Havia ternura naquela frase, um reconhecimento silencioso do ciclo eterno. Ele pegou sua câmera, não para registrar, mas para deixar como oferenda no chão. Talvez alguém encontre isso e entenda o que realmente vi. Sarah assentiu, emocionada. O vento soprou suave, levando o eco daquelas palavras como bênção. Pouco antes de partirem, Frank voltou uma última vez à margem. O sol já alto pintava o rio com brilhos dourados. Ele esperou, imóvel, até ver uma sombra deslizar sob a superfície. Era Titus. O crocodilo passou lentamente, majestoso, como se escoltasse o homem que sobrevivera ao seu território. Frank ergueu a mão, num gesto de despedida silenciosa. Por um instante, o animal parou. E depois desapareceu nas profundezas. O ciclo estava completo. O rio o aceitara. E ele, enfim, aceitara o rio. Na estrada de volta, o céu parecia mais amplo. Sarah dirigia em silêncio, e Frank olhava pela janela, o olhar perdido na linha do horizonte. No retrovisor, o rio desaparecia lentamente, mas algo dele permanecia dentro de Frank. O som, o cheiro, a lição. Ele sorriu ao lembrar das palavras de Eli. Você é mais forte que qualquer crocodilo. Belo. Talvez não fosse verdade. Talvez a força estivesse em reconhecer a própria fraqueza. O vento soprou, e ele fechou os olhos, em paz. Pela primeira vez, o silêncio não era ameaça. Era vida. O barulho da cidade o atingiu como uma tempestade. Frank estava de volta a Darwin, mas tudo parecia diferente. As luzes, os carros, as vozes, tudo soava distante. Quase irreal. Caminhava devagar pelas ruas com o corpo mais leve e o espírito mais pesado. As pessoas o reconheciam. É o homem que sobreviveu ao crocodilo, dizia. Mas ele não se via como herói, apenas como testemunha. Cada passo ecoava como lembrança do rio. A cicatriz no peito, agora quase curada, pulsava sob a camisa, como se ainda guardasse o som da água. No pequeno auditório da universidade local, Frank foi convidado a falar sobre o ataque. As cadeiras estavam lotadas de estudantes e jornalistas. Pontuou. No palco, ele observava o público em silêncio antes de começar. Todos querem saber como sobrevivi. Mas a verdade é que não sobrevivi ao crocodilo. Sobrevivi a mim mesmo. A sala permaneceu muda. Suas palavras não eram de orgulho, mas de
humildade. Quando terminou, o aplauso veio lento, sincero. Pela primeira vez, Frank sentiu que sua história não era sobre dor, mas sobre transformação. Após a palestra, Sarah o esperava no saguão. Falou como quem voltou de outro mundo, disse ela, sorrindo. Frank riu, cansado, mas em paz. Talvez eu tenha voltado mesmo. Caminharam juntos até o lado de fora, onde o pôr do sol pintava o céu em tons de cobre. Por um momento, ficaram apenas olhando o horizonte. O mesmo horizonte que os levara ao rio. Havia um silêncio confortável entre eles. A conexão que nasceu da sobrevivência agora se tornava algo mais simples companheirismo. Alguns dias depois, Frank visitou uma exposição sobre a vida selvagem local. Entre as fotos, havia uma imagem antiga dele mesmo, sorridente, segurando uma câmera diante do rio. Parou diante dela, imóvel. Parecia outro homem. Aquele ali queria provar que dominava a natureza, pensou. Este aqui só quer fazer parte dela. Ao lado, um grupo de crianças observava fascinadas uma réplica de crocodilo gigante. Frank sorriu e sussurrou. Que bom que ele ainda está lá. Naquela noite, Frank voltou para casa. O quarto estava silencioso. Ele abriu a janela e deixou o vento entrar. Em sua mesa, a carta de Eli ainda estava ali, amarelada, com as bordas dobradas. Ele a leu de novo agora com um sorriso tranquilo. Pegou um caderno novo e começou a escrever A Mordida do Crocodilo. Não me matou. Ela me ensinou a viver. Lá fora, o som distante da chuva lembrava o murmúrio do rio. Fechou os olhos, respirou fundo e sentiu, enfim, que o ciclo estava completo. Alguns meses se passaram desde que Frank voltou do rio. A vida retomava seu ritmo, mas algo nele permanecia diferente. Certa manhã, ele caminhava pela praia deserta, o vento do mar lembrando o sopro quente do Dali. O som das ondas o fazia pensar no fluxo constante da água doce e salgada. Tudo parte do mesmo ciclo. Sentou-se na areia, observando o horizonte. Não há monstros na natureza, murmurou. Só espelhos, e nesse instante, percebeu que o crocodilo não o havia marcado com medo, mas com compreensão. Ele não fugia mais da memória. A carregava como parte de si. De volta ao laboratório, Frank orientava jovens pesquisadores. Falava menos, ouvia mais. Em suas aulas mostrava vídeos antigos e dizia: "Ah, câmera é só um espelho. Ela revela o que você sente." Quando um estudante perguntou se ele voltaria ao rio, Frank sorriu. Talvez um dia, mas não para filmar. Havia serenidade na voz, como quem entende que certos lugares não precisam ser revisitados para permanecer vivos. O Dali não era mais um cenário. Era uma lembrança eterna, viva em cada palavra e cada silêncio. À tarde recebeu uma ligação inesperada. Era Eli. "Pai, posso te mandar um desenho?" perguntou o menino. Horas depois, o e-mail chegou. Era uma imagem simples. Um crocodilo enorme ao lado de um homem pequeno. Ambos sorrindo sob o sol. Frank olhou fixamente para o desenho e riu. Eles Aquela inocência capturava o que nenhuma câmera poderia. No fundo, tudo o que ele fizera foi tentar compreender o mesmo que o filho já sabia: o medo e o amor nascem do mesmo lugar. Nessa noite, Frank sonhou com o rio novamente. Estava de pé na margem, o céu coberto por nuvens cor de chumbo. Cheetos emergia das águas calmas e observava.
Imóvel, nenhum som, nenhum medo, apenas o olhar compartilhado de duas forças que se reconheceram. O crocodilo então afundou lentamente, desaparecendo sob a superfície. Frank acordou com o coração leve. Entendeu que não precisava voltar. O rio agora vivia dentro dele, correndo, silencioso como sangue. Dias depois, Frank caminhava novamente à beira do mar. As ondas quebravam suaves, e o vento trazia o cheiro distante da selva úmida. Ele parou, fechou os olhos e ouviu o som da água. O mesmo som que ouvira no dia do ataque, mas agora transformado em canção. Sorriu. O rio, o crocodilo, o medo, tudo fazia parte do mesmo eco, do mesmo aprendizado. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, Frank abriu os braços e deixou o vento o envolver. Pela primeira vez, ele não estava tentando entender a natureza. Estava apenas sentindo-a.